Olá, seja muito bem-vindo a mais um Direto com a Palavra, nossa única regra de fé e prática. Estamos correndo sobre o livro de Neemias e hoje vamos fazer a leitura do capítulo 5. Se você ainda não é inscrito no canal, nos ajude a fazer esse canal crescer, nos ajude a transmitir essa palavra, que é a palavra mais poderosa de todo o universo, a palavra do reino eterno. Neemias capítulo 5 fala sobre medidas contra a usura. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Falando aqui de sobrevivência. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas, nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nessa fome. Meu Deus, isso aqui me faz lembrar de Venezuela, me faz lembrar em que situação o Brasil está caminhando, que o povo de Deus precisa se colocar de joelhos, precisa entrar em consagração, buscar ao Senhor, pedir socorro do alto, porque é o único que pode nos ajudar, é o único que pode livrar, esse país tão próximo do nosso, vivendo uma situação tão parecida com essa leitura aqui de hoje. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para escravos, algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está ao nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos, as nossas vinhas já são de outros. Meu Deus! Ouvindo eu, pois, o clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usuários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociareis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Hoje precisamos de homens assim, homens de coragem, homens que se colocam de pé, homens que têm posicionamento, aliás, homens que têm lugar eclesiástico no meio da igreja, mas que não se posiciona. Precisa se posicionar. Veja que Neemias era apenas um copeiro do rei, a princípio, Então, isso chama atenção também para mim e para você. Nós precisamos nos colocar de pé diante dos homens, de joelho diante de Deus, e nos posicionar, buscar o que nos é de direito, o que Deus nos concedeu. Nós não somos escravos de ninguém, Jesus já entregou sua vida à cruz do Calvário, nos livrou da escravidão do pecado, Ele nos livrou do poder do pecado. O que estamos fazendo nós diante dessas situações? Apenas falando, apenas comentando, apenas contando um para o outro, apenas gravando os vídeos e jogando nas redes sociais para falar o que todo mundo já sabe? Nós precisamos nos posicionar, começando por dentro das nossas casas, dos nossos lares, instruindo os nossos filhos para que o comportamento, o posicionamento, o olhar mude a esse respeito. Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura? Não devias andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo. Ou seja, não cobraram. Retribuí-lhes hoje, vos peço, as suas terras e as suas vinhas e seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigis deles. Então responderam: retribuir-lhes-emos e nada lhe pediremos, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Isso aqui é poder de Deus na vida desse homem, e é o que nós devemos buscar, amados. O bom exemplo de Neemias. Também sacudiu o meu regaço e disse: assim o faço. Deus,
Assim o faça Deus, sacuda da sua casa e de seu trabalho. A todo homem que não cumprir essa promessa será sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu amém e louvaram ao Senhor, e o nosso povo fez segundo a sua promessa. Se você fez voto, cumpra-o. É melhor que não faça do que fazer voto de tolo. Também, desde o dia em que fui nomeado seu governador da terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu e nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Louvado seja Deus por essa palavra. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Antes também na obra desse muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos. E todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. União. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós desde os gentios que estavam ao nosso redor eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves de 10 em 10 dias. Muito vinho e todas as espécies. Nem por isso exigia o pão devido ao governador, porquanto a servidão desse povo era grande. Lembra-te de mim, para meu bem, ó meu Deus, e tudo quanto fiz a este povo. Será que vai chegar em um dado momento em que podemos ter essa conversa, esse diálogo com Deus? Lembra de mim, Senhor, pelo que eu fiz por esse povo? Será que estamos sujeitos a Deus, sujeitos à voz do Espírito Santo? Ou será que estamos andando segundo o nosso propósito, a nossa vontade, o nosso querer, segundo o nosso umbigo, que fala de egoísmo? Será que um dia podemos conversar com Deus? Amados, a minha oração é que eu e você possamos nos posicionar a cada dia, mergulhar nas sagradas letras e entender o que Deus está nos falando, não nos acovardarmos, tomarmos um posicionamento, não abrirmos concessões, não aceitarmos bandejas. Deus é o único Deus, Deus verdadeiramente vivo, que vive e reina, que tem o poder de fazer em mim, em você, em nós e através de nós. Mas precisamos nos posicionar, precisamos dar uma resposta a Deus. Deus nos responde quando nós respondemos a Ele, quando damos uma resposta ao que Ele nos chama a fazer. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos orar? Pai amado, Pai eterno, obrigado pela Tua palavra que nos consola, que nos orienta, que nos dá uma sacudida, Senhor, que nos chama a atenção, que nos chama para perto de Ti, que nos deixa exemplo, Senhor, essa bússola pelas nossas vidas. Senhor, guia-nos segundo a Tua vontade e o Teu querer. Nós declaramos que estamos dispostos e comprometidos contigo, estamos dispostos e comprometidos com a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, usa-nos nesse tempo, não nos deixe de fora daquilo, Senhor, que Tu estás fazendo nessa nação. Em nome de Jesus, amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.